Ser missionário é partir para território desconhecido, ter a capacidade de se desinstalar, ter a abertura e a humildade para aprender outra cultura e nela ser fator de humanização e desenvolvimento, ser testemunha de uma boa notícia, de um evangelho que não se impõe, mas se propõe com atitudes de vida. Mas o missionário que parte também é o homem ou a mulher que chega. Chega a um país, a uma cultura, e chega também até nós porque o nosso país também é território de missão. Foi a pensar nos que chegam que os Institutos Missionários Adjentes realizaram a primeira edição do curso de integração sobre a cultura portuguesa. No país cada vez mais multiétnico, multicultural e multirreligioso que somos, alguns missionários reuniram-se em Fátima para esta reflexão. Uma oportunidade para descobrir que mulheres e homens são estes que um dia decidiram abraçar desafios que os levaram para longe. O que os atraiu na atitude dos missionários que conheceram e como vivem hoje a sua vocação de entrega. Eu sou a irmã Felícia de Jesus Mochalo, sou natural de Angola e faço parte da congregação das Irmãs de São José de Cluny. Eu sou o padre Luís Alberto Diniz, sou natural da Madeira e fui ordenado padre em 86 e fui para Madagascar em 88. Ora, o meu nome é Adelino Mascenso, estou a completar este ano 70 anos de idade, nasci em 1954. Sou sacerdote católico, missionário da Sociedade Missionária da Boa Nova, que é uma sociedade de vida apostólica. Sou o padre Eduardo Miranda Ferreira, sou espiritano, tenho 43 anos de ordenação, tenho 72 anos, não sei se já disse, pronto. 4 caminhos de missão que nos próximos minutos queremos conhecer melhor. Itinerários de partida e de aceitação que são também desafio para os tempos acomodados e autossuficientes que habitamos. A irmã Felícia de Jesus é angolana e oriunda de uma família evangélica. Surpreendeu-a um colega de escola que pertencia à Cruzada Eucarística. Este colega organizava-nos, fazíamos uma roda e ele partilhava aquilo que era o fim de semana dele, sobre a vida do grupo da Cruzada e como acólito. E eu lembro-me que todas as vezes que ele falava conosco, eu sentia qualquer coisa, mas eu não sabia como me expressar. E uma das coisas que eu fiz foi, uma vez que o colega fala sempre da igreja e eu me sinto tão bem quando ouço ela falar sobre a igreja, eu vou mudar o caminho. Em vez de passar pela rua da linha férrea, passarei a rua da igreja. E sempre fazia isso. Mas o mais curioso era, quando eu chegava ali na igreja, eu tinha aquela curiosidade de espreitar como era tudo assim engradilhado. Eu ficava lá a ver. E uma coisa que me chamou a atenção foi uma caixinha e uma luzinha vermelha que ficava assim no cantinho. Agora já sei que era o sacrário e com a lamparina lá acesa. Um dia este jovem anunciou as inscrições para o batismo que iam decorrer no salão paroquial. E eu já sabia onde era. E não tardou. Eu fui lá fazer a inscrição e aí comecei a participar da catequese, mas sem dizer nada em casa, porque nem me lembrei de dizer alguma coisa em casa. Mas a minha irmã, com quem vivia, a mana mais velha, ela já percebeu que eu ia sempre com os meninos da catequese. Acho que disse aos pais que ela está a ir para a Igreja Católica, mas eles levaram sempre aquilo, bom, é coisa de criança, mas eu estava a levar a sério. E graças a Deus fui batizada e fiz a primeira comunhão, mas depois de passado alguns meses, porque fiz uma preparação intensiva, passado alguns meses o colega nunca mais apareceu na escola. Quando tomamos conhecimento que ele esteve doente e depois faleceu. E o dia que eu tomei conhecimento do seu falecimento, para mim foi um dia muito, muito triste. Foi a primeira, digo assim, uma experiência de tristeza que eu já experimentei. E naquele dia, comecei a fazer a retrospecção, como é que
cheguei a ser cristã católica graças a este colega. Passando mais 2 anos, aos 12 anos, senti 3 desejos. De um dia ser irmã, freira neste caso, ser enfermeira e saber cozer a máquina de costura. O pai ensinou-a a cozer à máquina. Depois, pelo irmão, que não é católico, conheceu as irmãs de São José de Cluny. E eu entrei para as irmãs aos 14 anos de idade. E graças a Deus nunca mais saí até aqui. E me sinto feliz por esta escolha. E as irmãs me têm ajudado bastante. Todas as pessoas que passaram por mim, começando pelo Wilson Alexandre, que já está no céu, eu agradeço a Deus por eles terem passado por mim, deixar essas marcas que eles deixaram. E agradeço também àqueles que o Senhor vai colocando ainda no meu caminho para me fazer cada vez mais a colher este desejo, esta alegria de ser a serva do Senhor e, sobretudo, a fazer parte desta grande família das Irmãs São José de Cluny, fundada por Ana Maria Javoué, que é de origem francesa. E sinto-me feliz. Hoje sou missionária em Portugal, vim fazer parte desta província portuguesa e sinto-me feliz por isso. O padre Adelino Ascenso é missionário da Boa Nova. Foi ordenado padre e enviado de imediato para um desafio cultural particularmente difícil, mas também apaixonante. Eu fui ordenado em 1998, porque fui para o seminário quando tinha 37 anos de idade e aos 43 fui ordenado e segui imediatamente para o Japão. Foi quando a Sociedade Missionária da Boa Nova decidiu abrir-se ao Oriente. E então eu fui para o Japão, para a Arquidiocese de Osaka, atualmente Osaka Takamatsu, porque foi integrada a uma outra diocese, na Arquidiocese de Osaka, e aí estive, no total, 12 anos. No Japão não se trata da adaptação a costumes diferentes, é toda uma cultura que olha a realidade com categorias distintas que é preciso entender. Foi muito difícil. Por outro lado, nessa dificuldade havia um grande fascínio e que se transformou em paixão, porque entrar no mundo asiático em geral, disseram-me nessa altura que ninguém iria para a Ásia pela primeira vez com mais de 40 anos de idade, eu tinha 43, mas cada um tem a sua experiência e isso influencia muito. Eu tinha viajado um pouco, tinha viajado por diversos países, por bastantes países, e tinha entrado então em contacto com culturas diferentes, com línguas diferentes. Havia já essa experiência do encontro intercultural e também interreligioso. Isso ajudou-me bastante. Estuda o japonês 2 anos numa escola onde só se falava japonês, 4 horas por dia, 20 horas por semana, durante 2 anos. Como diz, apenas para aceder aos rudimentos desse grande edifício extraordinário que é a língua e a cultura japonesa. Há como que uma desconstrução em vista a uma reconstrução. É o processo de enculturação, que em japonês se diz com uma expressão muito bela que significa literalmente florescer dentro da cultura. Então nós temos que passar por esse processo de desconstrução em vista a uma reconstrução dentro da cultura. Claro que é um processo infinito, isso nunca termina, a pessoa não pode chegar a um ponto e dizer e agora sim, agora entendo a cultura. Nada disso. A cultura é algo que nos vai sempre fugindo. É como que uma caminhada no deserto. Nós vamos caminhando, vamos absorvendo, mas sabemos que nunca chegamos ao ponto em que tenhamos isso totalmente no nosso interior. Até porque nós, como português, naturalmente eu fui para o Japão, mas nunca deixei de ser português. Nunca quis ter a pretensão de me transformar em japonês, mas, claro, absorvendo os valores culturais do Japão, mas sabendo que, naturalmente, carrego a minha bagagem cultural
e continua a ser português. De Portugal para Madagascar partiu um dia Luís Alberto Diniz, que era padre apenas há 2 anos. Estive lá 35 anos e já antes de ser padre tinha dito que gostava de ir para Madagascar, porque realmente eu via que muitos portugueses tinham partido para o estrangeiro para ter uma vida melhor, e eu também, que era padre, gostaria e deveria ter a coragem também de ir sair da minha terra, deixar a família e os amigos para realmente falar de Cristo. Eu que dizia e digo que Cristo é o Salvador. Por isso parti em 88. O trabalho missionário faz-se no meio da população e com o domínio da língua local. E os primeiros 15 anos estive diretamente com as populações. Primeiro começamos por falar e aprender a língua malgache e os costumes, e por isso sentia-me à vontade realmente a ir para as aldeias, a dormir na casa das pessoas e a falar de Cristo, porque realmente havia uma diferença entre o ser cristão e o não ser, porque as pessoas viviam no medo, viviam comandadas pelos antepassados, e é por isso que eu dizia que para mim Cristo era uma mais-valia, também poderia ser para os malgaches. Uma presença missionária que anuncia um Cristo que se traduz em gestos e atitudes de amor. Naturalmente que a mensagem dos dionianos é que Deus é amor, como é o essencial da vida cristã e do ensinamento de Cristo, e nós também procuramos ver se havia jovens que queriam entrar para a nossa congregação, e a partir do ano 2000 eu estive à frente da congregação, e a partir do ano 2000 também começamos a ter alguns jovens que começaram a ser padres. Ora, a congregação dioniana começou por ter 3 objetivos, que era, primeiro, a evangelização direta com o povo. A segunda era formar alguns jovens que queriam pertencer aos dionianos. E a terceira, a partir também do ano 2000, começou a haver uma universidade, e que estes 3 objetivos ainda estão. Agora, já não há missionários estrangeiros, há apenas o bispo Dom Alfredo, na sua diocese, onde eu passei 20 anos, e já temos 32 padres dionianos malgaches que continuam estes 3 objetivos com a congregação em Madagascar. O padre Eduardo Miranda Ferreira é missionário do Espírito Santo e trabalhou na formação dos novos missionários, mas um dia também partiu. Partiu para a Amazónia. A Amazónia, digamos, desde logo, é um outro mundo, não é? Passamos de um mundo sólido para um mundo líquido, desde logo. Nós vivemos a prelazia de Tefé, não chega a ser uma diocese, chama-se prelazia, bom, não é assim muito grande, mas é 2,5 vezes maior que Portugal, em termos de superfície, embora seja a maioria uma superfície líquida. Como a nossa vida, as viagens, é tudo em cima da água, e o barco muitas vezes serve de carro e serve de casa para dormir durante dias seguidos, é evidente que isto obriga a mudar completamente os registros com que a gente nasceu e a que está habituado. Tudo lá é medido em horas que demora de barco, e o movimento de barco depende também das estações, porque quando a água está mais elevada é de uma maneira, quando está menos elevada, se é a subir é mais lento, a descer normalmente é mais rápido. Mas eu, por exemplo, comecei por uma cidadezinha que se chamava Fonte Boa e que ficava nada mais, nada menos que a 24 horas da sede. Aqui a cultura indígena ameaçada conjuga-se com as causas da justiça. O missionário deve ser um facilitador de diálogo e de respeito pela dignidade humana.
há realidades distintas. Há a realidade das aldeias ou de índias puras, digamos, que têm a sua língua, têm a sua própria religião. Para esse trabalho de evangelização, aí existem umas equipas próprias chamadas CIMI, que portanto, é um centro que prepara especialmente pessoas, normalmente leigos, para viverem nessas comunidades. Eu tive a graça de visitar e de permanecer alguns dias, mas, portanto, aí é preciso uma preparação muito própria. Também normalmente não podes estar sozinho nessas aldeias, mas interessante. Participei em cerimónias deles, de invocação dos deuses, também, digamos, numa altura em que havia uma grande crise de malária na aldeia, todos os rituais que eles usam. Foi assim muito interessante. Um povo que se chamava povo Madhira, crianças e mulheres não falavam o português, os homens arranhavam um pouco por causa dos negócios, dos trabalhos, etc. Por aqui, ao desafio cultural, soma-se também o desafio geográfico das distâncias infindáveis. O que é assim muito característico desta igreja na Amazónia é o facto das comunidades estando assim afastadas. Nós tínhamos uma paróquia que ficava a 11 dias de barco para lá chegar, depois para descer talvez 8 dias, é quase um mês para lá chegar. Portanto, são realidades muito específicas. Os paroquianos praticamente não vos conheciam. Dificilmente. Eu fui pároco nomeado para uma paróquia numa cidadezinha que se chamava Caetaú, mas só estive lá uma vez, porque era tão longe que depois, além do mais, tem o fator económico. Tu, para viajares, é de barco. O barco, enfim, precisa de combustível. E, portanto, isso cria depois, enfim, situações um bocado confrangedoras e a gente tenta encontrar soluções. Uma delas é, de facto, um grande investimento que se faz na formação dos leigos. Portanto, as pessoas vêm à sede para cursos de 15 dias, cursos de liderança, cursos sobre os vários sacramentos, cursos de pastoral da criança, cursos sobre a defesa da natureza. Portanto, portanto, essas pessoas é que são, de facto, o veículo para levar, digamos, os valores do Evangelho e ao mesmo tempo juntarem as comunidades para todos os domingos, por exemplo, fazer uma celebração da palavra, prepararem as pessoas para o batismo, para o casamento, quando depois o padre passa e, portanto, fazer essas celebrações. Todos os missionários são interpelados a uma atitude de entrega que implica partir e trabalhar em contextos culturais muito diferentes e sem termo definido. A primeira vez que eu fui para a Guiné, e aconteceu o seguinte: quando esperava para embarcar, deu-se o golpe de Estado na Guiné-Bissau. Isso foi em 2012. E na semana a seguir, ou melhor dito, um mês depois, que a situação lá estava calma e já podíamos entrar, fui para fazer o check-in e lá as senhoras que estavam a atender disseram-me: mas como é possível a irmã vai para Angola uma vez que estão a escorraçar os militares angolanos, que era a Missang que lá estava a trabalhar? Eu não sei, de repente, mas eu dei uma resposta dizendo assim: pronto, lá estão a escorraçar os militares angolanos, mas não os missionários. Eu pelo menos vou como missionária. E assim fiz o check-in. Elas puseram-se a rir, eu também pus-me a rir. Mas fui, graças a Deus, fomos bem recebidos. Uma angolana na Guiné-Bissau que ali era mais uma religiosa enfermeira. Sendo enfermeira, continuei com a minha missão como enfermeira lá, porque temos um ambulatório e o centro de nutrição. E este centro é sustentado pelos voluntários italianos. Para a irmã Felícia, a aprendizagem da língua foi também a porta para ali viver o carisma da sua fundadora. Consegui entrar naquele idioma e assim pude trabalhar e estar mais próximo do povo, porque é mesmo esta a nossa missão, estar próximo do povo. Nos consagramos para o povo, não para nós, nem muito menos para ficarmos somente no nosso país, mas somos consagrados, nos entregamos para partir lá onde houver bem a fazer.
como bem dizia a nossa amada fundadora Ana Maria Javoé. Da Guiné para Madagascar, o arco missionário que também ali trabalha a realidade crente na especificidade de uma cultura. A Igreja em Madagascar, podemos dizer, sobretudo no Planalto, onde a fé chegou há 150 anos, está muito desenvolvida e mais de 50% das pessoas ou são católicas ou protestantes. Mas na costa à beira-mar, na floresta, talvez uns 10% é que são cristãos católicos ou protestantes. Numa realidade cultural diferente, numa comunidade cristã minoritária, como testemunhar a fé em que se acredita? Eu procurei falar da minha alegria de ser cristão e também via que as pessoas lá gostavam e sentiam a alegria de serem cristãs, porque também foi esta uma grande razão que me levou a Madagascar, porque nos anos 70 eu via que o cristianismo aqui, sobretudo dos jovens, já era um cristianismo por tradição, mas não via aquele entusiasmo, e eu também gostava de fazer esta experiência, se Cristo era realmente o Salvador lá numa população onde a maior parte ainda não eram cristãs, e se havia qual era a diferença entre o ser cristão e o não ser. O padre Adelino Ascenso já regressou do Japão e é atualmente o presidente da Conferência dos Institutos Religiosos de Portugal. Admite que veio diferente. Talvez tenha vindo um outro padre Adelino Ascenso, sim, e isso porque muitas pessoas me têm dito que houve uma transformação no meu interior. Nós próprios não nos damos conta disso. Eu próprio não me dei bem conta disso, mas ainda agora há dias, numa audiência, houve uma pessoa que me disse, eu olhando para si, de facto houve uma transformação. Você já tem até mesmo as feições físicas, já se parece um pouco com o japonês. Eu penso que nós nos vamos transformando interior de tal forma que até a aparência física se transforma. Por isso, eu penso que vi um outro Adelino Ascenso, não deixando de ser o mesmo. Mas numa realidade cultural complexa como a do Japão, como anunciar o Evangelho? Escutando, escutando, escutando. E dialogando. E ser testemunha do Evangelho na realidade da Amazónia passa, segundo o padre Eduardo Miranda Ferreira, pelo caminho da conversão ecológica e pela causa da justiça ambiental. Uma das pastorais que tínhamos, e penso que continua, é justamente a da preservação dos lagos. Já se está a perceber o que é. Ou seja, havia, porque, enfim, o interesse do lucro, digamos, é algo que está presente em todo o mundo, então os grandes barcos e os grandes barcos peixeiros passavam com as redes e tendiam a apanhar todo o peixe. O que é que isso vai significar? Vai significar que não há reprodução do peixe. Não havendo reprodução, não há peixe nos lagos. Quer dizer que as pessoas não têm que comer, porque lá mais do que o pão nosso de cada dia, a gente reza o peixe nosso de cada dia. Mas este missionário guarda uma expressão que lhe define o caminho missionário da sua vida. Eu tinha um princípio e tenho um princípio fundamental, que é de ser missionário, e isto tem-me enchido a vida com muita alegria e já agora assim sempre aprendendo a conjugar um verbo que eu já tinha ouvido, mas hoje foi aqui mais reforçado, que é o verbo esperançar. É o caminho missionário que se inscreve nos tempos e na realidade dos homens e mulheres do nosso tempo. No Japão, em Madagascar, na Amazónia ou numa paróquia de Portugal, tudo é terreno que se quer fértil para acolher a semente da proposta cristã.